Bem, Júlio, vamos a mais uma entrevista, né? Vamos Bora do lá. Jornal da Rede Alesp conversa agora com Caio Bartini. Ele é professor especialista em processo tributário e fala sobre o imposto sobre a movimentação e transação financeira de crédito e débito das contas correntes. Bom dia, Caio. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Bom dia, Lilian. Bom dia a todos vocês. É muito bom estar novamente na TV Alesp falando sobre um tema não muito agradável, porque tributação nunca é muito agradável, mas estamos aqui para poder ajudar. Por falar nisso, né, doutor, essa questão tributária que a gente vem sempre destacando aqui na Rede Alesp, estamos no meio de uma possível reforma tributária, né? Queria que o senhor começasse falando sobre isso. Nós já estamos com uma proposta de emenda constitucional, já tem duas em trâmite. Tem uma encabeçada na Câmara dos Deputados, pelo deputado Baleia Rossi, a PEC 45. Ela tem como pano de fundo o estudo que foi realizado por um economista que criou o Centro de Cidadania Fiscal, que é o Dr. Bernard Api, né, um economista. Tem outra que até então estava no início com o senador Davi Alcolumbre, agora está com outro senador, acho que é o senador Roberto Rocha, que é a PEC 110, que já era um projeto apresentado à época pelo ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, também economista. E agora o governo federal, com o ministro Paulo Guedes, né, levou pessoalmente lá para as mãos do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, levou as mãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, justamente as informações do que ele vê de importante na reforma tributária. O que é importante o cidadão entender? A reforma tributária, ela prevê, antes de mais nada, uma redução das obrigações administrativas, ou seja, uma simplificação da parte do recolhimento de tributação, principalmente para o empresariado. Hoje nós temos aí grande parte da nossa tributação incidente sobre consumo, grande parte da nossa tributação incidente sobre produção. Então, o que a reforma se pretende fazer, né? Diminuir significativamente esse impacto de uma série de tributos sobre consumo e sobre produção, com a finalidade, então, primeiramente, de simplificar as obrigações administrativas, para depois, num segundo momento, tentar falar de uma forma definitiva em diminuição de carga tributária. Então, o cidadão tem que entender que, nesse primeiro momento, ele não vai ter uma diminuição de impacto de carga. Muito pelo contrário, pode até aumentar um pouco a carga tributária do próprio brasileiro. Bom dia, doutor Caio, tudo bem? Agora é Lilian quem está falando. Bom dia, menino. O doutor Caio, e sobre esse novo imposto que está numa discussão muito grande, né? Que eles dizem que será um imposto que é a antiga CPMF, né? Só que fantasiada com outro nome. O senhor poderia estar falando isso um pouquinho para nós? Sim, eles estão querendo criar agora um imposto sobre as transações digitais. Diz que é no mesmo modelo da extinta CPMF, da Contribuição Provisória de Movimentação Financeira, que ficou em vigor de 97 até o ano de 2007. Na verdade, tem algumas diferenciações, mas a ideia dessa tributação digital é simplesmente poder tributar tanto a questão das transações que são feitas por e-commerce, por compra e venda através da internet, numa alíquota de 0,2%, que é o que se determina, que é o que se prepara, pelo menos o que foi apresentado pelo ministro Paulo Guedes. Essa criação, é óbvio, ela tem a conotação de tentar, por outro lado, diminuir o impacto da carga tributária em outros setores. Então, o que o governo alega? Olha, eu estou querendo criar esse imposto na operação, né, das transações digitais, com a finalidade justamente de diminuir o custo do Brasil sobre a empresa. Então, por exemplo, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo simplesmente diminuir
com isso, o encargo na contratação de folha de pessoal. Então, essa chamada CPMF digital, né, já diz a situação que se pretende, então, toda essa parte de transação online que tem, então, compra de débito, crédito, pagamento que é feito online, teria incidência desse imposto. O que é diferente desse imposto da antiga contribuição? A CPMF ela foi criada com o intuito de dirigir os valores tão somente para a saúde. E depois de um determinado período, começou-se a utilizar essa tributação para outras finalidades, mas uma contribuição ela tem a sua receita vinculada, ou seja, todo o valor que é arrecadado, ele obrigatoriamente tem que ser destinado para o atendimento do interesse, nesse caso, daquela determinada especificação de receita. Então, a CPMF era para a saúde. No entanto, como se está criando um imposto digital, um imposto sobre operações e transações digitais, é um imposto. Se é imposto, a ideia é que esse dinheiro ele não seja vinculado a qualquer espécie de fundo, órgão ou despesa. Então, ele entra no cofre do governo com a finalidade das mais variadas destinações. É óbvio que vários já criticam a ideia de que países desenvolvidos já não utilizam tributos que incidem em toda a etapa do processo produtivo e de consumo, e que o fato de se criar mais um tributo seria até mesmo uma forma um tanto quanto preguiçosa de fazer com que haja uma redução do impacto das despesas que o Brasil já tem. Então, uma coisa que tem que ficar clara é bem vista? Não é. O que é que o governo tem feito para tentar tornar esse tributo palatável, para que o pessoal possa apresentar perante o Congresso e ele passar? Está simplesmente determinando uma redução, nesse caso, da desoneração da folha de salários. Então, hoje, o empregador ele paga por cada contratação que ele faz, ele paga 20% sobre a folha de salários, e o que o ministro Paulo Guedes apresenta, olha, eu quero reduzir isso, o impacto para 10% do empresariado. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou reduzir de 20% a contribuição previdenciária patronal para 10% e os outros 5% eu vou retirando de questões de incentivos de IPI, por exemplo, em determinados produtos de linha branca, nas questões de importação, nas questões da utilização de insumos e aí diminuir o impacto. Então, na verdade, é uma jogada do governo. O professor, você como especialista, né, e professor de direito tributário, você acha que caso seja aprovada, né, caso seja aprovado esse imposto, vai aliviar as contas públicas? Porque sempre vem com uma proposta, né, e depois acontece uma outra coisa. Na sua visão e experiência, alivia o governo essa criação e o empresariado ou não? Sinceramente, não. E eu vou explicar o porquê. Só existe uma forma do impacto de carga tributária ser diminuída, de uma forma real. É diminuindo despesa pública, não tem mágica. Não existe nenhuma espécie de mágica até hoje em que você continua aumentando a despesa pública e a receita diminui. Você vai aumentar um déficit público interno e, consequentemente, você vai aumentar uma dívida externa, porque você vai acabar deixando de cumprir com obrigações que o próprio Tesouro Nacional tem com a dívida externa, obrigações que o próprio Tesouro Nacional tem com dívidas internas, o que vai acabar arrolando essas dívidas, vai acabar tendo maior incidência aí de repactuação desses montantes e, consequentemente, o Brasil continuará se tornando um país endividado. Então, só tem uma única forma disso se tornar de maneira efetiva, de forma correta, ou seja, diminua a despesa pública. Por isso que eu entendo que a reforma tributária, por mais que ela seja necessária,
ela sozinha não vai fazer verão nenhum. Não adianta a pessoa hoje fazer reforma tributária, gente, e simplesmente manter a quantidade de despesa pública da forma que está. Ninguém quer abrir mão de privilégio. As pessoas, elas não querem abrir mão dos seus privilégios. As pessoas, veja, é só você verificar o inchaço da máquina pública. Quantos cargos comissionados desnecessários, desde os governos federal, estadual e municipal, quantos cargos desnecessários são criados? Quantos jeitinhos são dados para que eu possa, então, crescer a máquina e muitos ingressarem no serviço público, não com a finalidade de servir realmente a coletividade, mas com a finalidade de fazer disso uma profissão. Então, é óbvio, o governo vai ter um aumento significativo de despesa. A gente já tem um aumento significativo em decorrência da pandemia. É fato. A gente não tem mais, por exemplo, a arrecadação que tinha antes. O governo arrecada, em média, 2 trilhões e 100 bilhões de tributos todos os anos. É muita coisa. Só que o que acontece? Sendo muita coisa, se você tem a despesa ainda muito alta, essa muita coisa já não começa a ser muita coisa. É o que tem acontecido no Brasil. O nosso problema está no critério de gestão, não é no critério tão somente dos recursos que são vindos, mas de que forma aplicar esse recurso. E para isso eu tenho que desinchar a máquina, para isso eu tenho que ter uma diminuição significativa da quantidade de municípios. Não se concebe, e eu peço aqui as devidas desculpas às pessoas que moram em municipalidades que tenham até 10 mil habitantes. Na verdade, a capacidade de arrecadação desse município é ínfima. E o governo tem o quê? Tem que criar um poder legislativo, tem que criar um poder executivo, isso onera a folha do município e, consequentemente, não resolve a vida de ninguém. É um distrito onde depois esse município depende de fundo de participação, esse fundo de participação é alimentado com dinheiro de imposto e, consequentemente, a gente entra num círculo vicioso. E, professor, então, dentro dessa sua fala, de tudo que o senhor trouxe para a gente até o momento, me parece que não seria esse momento para se criar esse novo imposto ou tentar que essa reforma tributária aconteça. Até porque dizem que no meio da pandemia muitos processos são acelerados. O senhor acredita que isso está acontecendo agora com relação a isso? A reforma tributária ela é necessária. É fato. Até mesmo que se propõe de simplificação do cumprimento de obrigações administrativas, ela é muito necessária, porque pensem vocês, pensa numa empresa multinacional no Brasil, que ela está em mais de um estado da federação. A quantidade de normas tributárias que nós temos diariamente dá em torno aproximado de 45, 46 normas todos os dias tributárias, todos os dias. Então, pense numa empresa que ela tem que resolver uma questão tributária num determinado estado da federação, por exemplo, São Paulo, só que Paraná tem uma forma diferente de atuação, aí o Rio Grande do Sul tem outra, aí vai para o estado da região norte do país, pega o Amazonas, pega o Acre, pega Roraima, você tem totalmente a diferenciação, então isso encarece. Por quê? Porque a empresa vai ter que manter uma contabilidade interna e uma contabilidade externa. A empresa vai ter que manter uma auditoria interna e uma auditoria externa. Isso encarece o produto, porque isso vai ser colocado no custo. Eu tenho que contratar mais funcionários. Então a empresa vai colocar isso no custo. Consequentemente, o consumidor final acaba pagando mais. Então o Brasil ele tem uma tributação regressiva. O que é regressivo? Em vez de ele tributar mais renda, nós tributamos mais consumo e produção. Só que quem consome é tanto o rico quanto o pobre. A pessoa ela tem um poder de desvalorização hoje da moeda muito forte. A moeda não vale mais. O que valia R$100 há 10 anos atrás não vale hoje. A gente sabe que o poder de desvalorização que vem com políticas cambiais, com aquilo que nós vamos passando nos períodos, vai minando o poder de compra. Por isso que a ideia de se modificar, por exemplo, a tabela do imposto de renda,
que o próprio ministro Paulo Guedes colocou, ela é acertada nesse sentido. Ele pretende colocar, por exemplo, hoje, está na faixa de isenção de imposto de renda pessoas que percebem até R$ 1.903 por mês. Ele pretende jogar isso para R$ 3.000. Já é um alívio para essas pessoas? Sim, já é um alívio. É suficiente? Não é suficiente, mas é um alívio. Agora, o que eu vejo é a reforma tributária sozinha, ela não vai resolver. E outra, não é uma única reforma. Nós precisamos ter várias reformas. Nós precisamos ter reforma específica que englobe o ICMS, que é uma verdadeira balbúrdia. Nós temos que ter uma reforma específica que envolva também o ISS. Nós temos que analisar o que os municípios estão fazendo com a gestão das suas próprias contas públicas. Então, tudo isso é uma equação muito difícil de ser respondida, porque nós temos problemas extremamente complexos e a gente não pode dar resposta simples para resolver problema complexo. Doutor, caso esse imposto, né, ele seja aprovado, qual que é a classe que vai ser mais prejudicada da população? A classe média, a classe baixa ou a classe alta? Se nós analisarmos o que o governo federal pretende fazer, vamos imaginar então que a proposta do ministro Paulo Guedes, que não é uma proposta de emenda constitucional, deixa isso bem claro, é um projeto de lei, né, porque o que ele pretende fazer é a unificação de PIS e COFINS, criando uma contribuição de bens e serviços. E aí, fora da questão do imposto digital, falando dessa situação. Quem vai acabar sendo mais afetado vai ser a classe média. Porque você imagina hoje, por exemplo, que o setor de serviços, principalmente, ele recolhe das contribuições de PIS e COFINS, ele recolhe em torno de 3,65%. Numa tributação que a gente chama de cumulativa, ou seja, de incidência de imposto sobre imposto, né, tributo sobre tributo, com efeito cascata. A contribuição de bens e serviços que se pretende criar, ela já passa a uma alíquota de 12%, uma alíquota unificada de 12% para todo e qualquer setor. Então você imagina, por exemplo, que por mais que haja uma simplificação no cumprimento dessas exigências, dessas duas contribuições, que na verdade é acertada, elas têm que acabar mesmo, mas o problema é, imagine que um setor de serviço vai ter um aumento de alíquota de 8,35% em relação à alíquota atual. Quer dizer, o impacto vai ser gigantesco, vai acabar tendo um aumento da carga tributária muito significativo, por exemplo, nos setores como educação, no setor de saúde, né, no setor de transporte, no setor de telecomunicações. Até eu, na condição, né, de professor e advogado, a própria advocacia se torna mais cara com esse tipo de tributo. Agora, a questão do imposto de bens, de imposto digital, ele acaba afetando diretamente aquele que atua mais com a compra e venda pela internet, que basicamente hoje acaba sendo grande parte das pessoas que têm acesso a essas redes. Então, em regra, a classe média e a classe mais alta acabam sendo mais afetados com isso. Mas, sinceramente, a maior preocupação está na contribuição de bens e serviços. Nem tanto no imposto digital, mas mais na contribuição de bens e serviços que se pretende criar. Professor, até por essas questões que o senhor levantou agora, que é necessária uma reforma, precisa se pensar, mas nesse momento fazer essa reforma ou pensar em alternativas de impostos a toque de caixa, porque é um momento de pandemia, precisa se solucionar a questão econômica, era preciso ser feito desse jeito? Era preciso se pensar melhor justamente com esses impactos para a sociedade e para os setores da economia? Eu acho que as duas PECs que estão no Congresso, tanto a PEC 45 quanto a PEC 110, elas são reformas que se pretende colocar na parte tributária, em que já houve muitas pessoas se debruçando sobre o tema, estudando muito sobre o tema. Eu vejo, por exemplo, que o economista Bernard Api, ele chegou a deter mais de 10, 12 anos só se debruçando na questão que envolve a reforma tributária do país. A mesma coisa o deputado Luiz Carlos Rauli com os vários especialistas. As propostas, elas são propostas relativamente boas,
O problema é justamente a implementação. Que, por exemplo, a proposta que foi apresentada pelo economista Bernard Api, que é o da PEC 45, prevê uma solução para a questão do ICMS e do ISS, uma vez que ele inclui esses dois impostos na própria questão da criação de um IBS, de Imposto de Bens e Serviços. Então, por exemplo, o ministro Paulo Guedes ele quer acabar agora com PIS e COFINS, né, unificar. E o economista Bernard Api e o deputado Baleia Rossi, que está encabeçando, eles estão falando em 5 tributos. Né? Então, já entra o IPI, PIS, COFINS, o ICMS e o ISS. Então, o problema dessa proposta, que ela é relativamente muito boa, mas o problema dessa proposta vai ser justamente quanto tempo vai se dar para que se possa equacionar a repartição de receita entre estados e a repartição de receita entre municípios. Até o tranche final da operação são 50 anos. Quer dizer, será que nós vamos ter pessoas que assumam o poder durante todos estes mandatos eletivos, que vão se coadunar com a mesma proposta, que não pretendem colocar pessoas que possam mudar o entendimento? Então, o problema é justamente o prazo para a implementação disso. A mesma coisa, o prazo para a implementação da reforma tributária proposta pelo deputado Luiz Carlos Rauli, que já era uma proposta de 2004, né, que já tinha sido apresentado à época do governo Lula. Qual que é o grande problema? O tempo de implementação. Por isso que o Guedes está fazendo, eu diria que assim, para uma questão mais rápida, é mais acertado, porque você não precisa mexer na parte estrutural imediatamente, que é uma questão que depende de muito estudo, e você vai fazendo isso aos poucos. Eu entendo que a reforma tributária ela tem que ser feita para e passo, aos poucos. Não existe uma única reforma para tudo. Então, vai fazendo de forma pontual, só que assim, numa constante modificação. Não é para ser feito, por exemplo, uma reforma agora e daqui a pouco, o ano que vem, não se fala mais nela. Na verdade, nós temos que fazer várias reformas ao longo do tempo. Então, eu entendo que, por mais que nós estejamos vivenciando um momento pandêmico, eu não creio, por exemplo, que isso tenha sido feito a toque de caixa nas PECs anteriores. O que foi apresentado pelo ministro Paulo Guedes foi muito tímido. A realidade é essa. Porque é uma equação muito difícil de fechar, porque nós tivemos um aumento de despesa nesse período e a reforma tributária, o que se pretendia é que ela tivesse uma diminuição do impacto de carga. E não vai acontecer. Perfeito, professor Caio Bartini. Obrigado pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço a vocês e me coloco à disposição a todos e aos demais ouvintes. Obrigada, doutor Caio. Tenha um bom dia.